Bom dia, eu sou a doutora Larissa e hoje eu vou falar um pouco sobre a semiologia clínica, as ferramentas que a gente utiliza na semiologia e vou detalhar algumas dessas ferramentas. Primeiramente, o que é a semiologia clínica? A semiologia clínica é a nossa base fundamental para o diagnóstico médico. É através dela que nós vamos ter os sintomas e os sinais, esses que vão nos auxiliar ali a dar início a uma investigação de uma possível condição patológica. E para isso, nós usamos as ferramentas da propedêutica, que essas ferramentas são divididas em dois métodos, os métodos clínicos e os métodos complementares. Nos métodos clínicos, nós vamos ter a anamnese, o exame físico, tanto estático quanto dinâmico. Lembrando que no exame físico estático, nós vamos ter a inspeção, e no exame físico dinâmico, nós vamos ter a palpação superficial e profunda, a percussão e a ausculta do nosso paciente. Nos métodos complementares, nós vamos ter os exames laboratoriais e os exames de imagem, que vão nos auxiliar ali para a nossa confirmação diagnóstica. Além da questão técnica, a abordagem do paciente exige empatia e respeito, e isso se faz na necessidade da semiotécnica, na condução, desde a anamnese até o exame físico do paciente, garantindo uma interação empática e eficaz. Um dos métodos que eu vou detalhar aqui agora, o principal será a ectoscopia. A ectoscopia é a nossa visão geral do paciente. Ela é uma ferramenta usada ali no início do nosso exame, que ela entra ali no nosso exame estático, no nosso exame físico estático, e ela é uma visão geral do paciente, onde nós podemos obter ali algumas informações da questão nutricional do nosso paciente, questão da postura e outras que eu vou detalhar aqui um pouco mais com vocês. Então, dando continuidade aqui no nosso estudo da ectoscopia, nós vamos sempre seguir a semiotécnica. E a semiotécnica nos indica que o nosso exame físico ele tem que ser feito sempre em um ambiente muito bem iluminado. Caso a gente não tenha luz natural, nós vamos dar preferência às luzes brancas. O nosso paciente, nós sempre vamos fazer o exame físico pela direita do paciente. Lembrando que a gente tem aqui as posições para a gente poder analisar o nosso paciente. Nós vamos ter aqui o meu paciente aqui, ele está sedestado, mas também nós temos outras posições, que seria a posição em decúbito dorsal, onde o dorso do meu paciente ele está encostado na maca. Temos também o decúbito ventral, ou o decúbito lateral direito ou esquerdo. Na ectoscopia, nós vamos então dar uma olhada geral no paciente e o primeiro passo a gente vai analisar o estado geral do paciente. Ali, se ele apresenta algum sinal de desconforto ou não, que ele trouxe para a gente ali na anamnese, ou até mesmo ali a gente pode usar a escala ali de dor de Wong-Baker, onde vai nos mostrar as expressões faciais do nosso paciente, e a gente pode ter uma noção ali se o paciente está apresentando algum desconforto ou dor. Atualmente, a gente divide o estado geral do paciente em 4 divisões. Nós temos um paciente com um bom estado geral, onde o paciente ele não apresenta nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo. Nós temos o paciente REG, que é o regular estado geral, que é onde o paciente está apresentando ali algum desconforto, que ele trouxe ali na anamnese. E temos também o paciente MEG, em mau estado geral, que é onde o paciente ele vai precisar de uma intervenção médica. E temos também os pacientes PEG, péssimo estado geral. Nós encontramos o paciente em péssimo estado geral, geralmente ali em pacientes que estão na UTI ou pacientes comatoses. Então, primeiramente, no aspecto geral, nós vamos analisar as peles e os faneiros, tudo bem? Na pele, a gente vai olhar a questão da hidratação, a questão da nutrição, a coloração da pele, se apresenta alguma icterícia, se a pele está nictérica, se ela apresenta alguma cianose, se a gente consegue ali ver algum cisto evidente ali. E na questão dos faneiros, a gente vai olhar se há a presença de alopécias, ou se também a questão das unhas. Isso vai nos mostrar também uma condição de higiene ali do nosso paciente. Para dar início ali à nossa ectoscopia céfalo-caudal, nós vamos dar início aqui na região dos olhos. Por exemplo, o meu paciente, ele apresenta olho simétrico, onde as pupilas estão isocóricas. Mas também temos pacientes que vão apresentar pupilas em condições anisocóricas, midriáticas ou mióticas. Os olhos do nosso paciente não apresentam nenhuma pitose e a cor da esclera é uma cor natural, fisiológica, não apresenta nenhum sinal de icterícia. E também não observamos nenhuma equimose periorbital aqui no nosso paciente. Passando aqui para os ouvidos, nós vamos observar o pavilhão auricular do nosso paciente e podemos também olhar a questão da simetria, se nós temos ali talvez uma otorragia, ou se podemos ter também uma otorreia, que nosso paciente não apresenta nenhuma otorragia ou otorreia. Então, seguindo para a região nasal, nós vamos observar a simetria das narinas do paciente. Uma assimetria das narinas pode nos indicar um desvio de septo. Também vamos poder observar se o nariz ele está cianótico ou se ele está acianótico. Descendo aqui para a região bucal, nós vamos observar a simetria dos lábios e também vamos observar a mucosa bucal, se ela apresenta algum sinal ictérico, se ela está nictérica, se ela está corada, e também vamos observar a dentição dos nossos pacientes. Isso vai nos indicar ali a condição de higiene do nosso paciente. Alguns pacientes também podem nos apresentar uma condição ali de uma fenda labial ou até mesmo ali uma fenda palatina. Terminando aqui a face, é importante destacar que nós vamos ter algumas faces típicas de certas condições. Eu vou ressaltar e dar o exemplo aqui de algumas faces. Nós vamos ter a face cushingoide, onde vai ser o paciente vai apresentar uma face ali um pouco arredondada, dando um aspecto ali de lua cheia, que é uma face típica de quem tem ali a síndrome de Cushing. Também é uma pele muito pigmentada, nós chamamos de hiperpigmentação ali da pele. Temos também a face leonina, onde nós vamos ter ali o espaçamento da pele, dá uma característica de máscara. Ali a gente vai ter a perda de pelos ali da face, supercílio, barba,
E é uma pele típica, é uma face típica de quem tem a hanseníase. Temos também a face basedowiana, onde é uma face típica do hipertiroidismo, onde vamos ter ali uma protusão dos olhos e a face ali mais magra. Temos também a face hipocrática, que é uma face que a gente encontra ali em pacientes terminais, que é uma face com aspecto cadavérico, ela é bem magra. E temos também a face parkinsoniana. A face parkinsoniana, ela apresenta ali uma linha de expressão aqui na testa, os olhos eles são arregalados, o paciente apresenta pouca expressão facial, e ela é característica de quem tem Parkinson. Dando continuidade aqui à nossa ectoscopia, nós vamos aqui para a parte do pescoço, onde nós podemos ver aqui que o pescoço do paciente ele é simétrico, ele não tem nenhum edema, ele não tem nenhum nódulo visível. Alguns pacientes podem apresentar ali bócio, né, ali da questão do hipertiroidismo. Temos também pacientes que vão apresentar edema, que vão apresentar ali uma assimetria, ou também eles podem apresentar também uma dificuldade respiratória. E ali na região do pescoço a gente consegue ver isso através do movimento de fúrcula, que ele fica bem evidente quando o paciente apresenta uma dificuldade respiratória. E nós vamos partir agora para a ectoscopia do tórax. Lembrando que na nossa ectoscopia, tanto do tórax quanto do abdômen, é de preferência, de acordo com a semiotécnica, que o paciente esteja desnudo, tudo bem? Mas aqui, porque sendo óbvio, a gente vai manter a roupa do nosso paciente, tá? Então, o nosso paciente, ele apresenta um tórax simétrico. Temos diferentes tipos de tórax. Alguns pacientes podem nos apresentar um tórax em tonel, ou também um tórax carinado, ou até mesmo escavado, tá bom? Um tórax assimétrico também. É importante também na ectoscopia do tórax, aqui eu vou pedir agora para o paciente, ele vai mudar a posição dele, eu vou pedir para ele ficar aqui agora em decúbito dorsal, e eu vou observar o padrão respiratório ali do meu paciente. Temos diferentes tipos de padrões respiratórios. Alguns pacientes apresentam um padrão respiratório torácico, outros pacientes apresentam um padrão respiratório ali abdominal, e também temos ali a respiração mista. O nosso paciente aqui, ele apresenta um padrão respiratório. Respira, paciente. Não, respira como respira. Tá. O nosso paciente apresenta. O nosso paciente não está respirando. Vai, pode continuar. Tá. Não, precisa. Não é. Tudo bem, pode respirar, vai. Eu tô respirando do meu jeito normal, pô. Você quer que eu respire? Não respira assim. Respira normal. Tá gravando? Vai, começou, vai. O nosso paciente apresenta um padrão respiratório torácico. Para de rir, velho. Tá? Ele apresenta um padrão respiratório torácico. E através da ectoscopia, nós também podemos observar se o paciente está apresentando alguma dificuldade respiratória. Aqui no tórax, se o paciente estivesse apresentando alguma dificuldade respiratória, ele iria nos mostrar isso com o uso da musculatura acessória, que seria ali através da tiragem intercostal, e como eu falei ali no pescoço, na presença da fúrcula ali na parte do pescoço. Sendo aqui para o abdômen, nós vemos que o paciente apresenta um abdômen plano, que é o aspecto atípico do abdômen. Temos também diferentes tipos de abdômen. Temos um abdômen que ele pode ser assimétrico, no abdômen também podemos observar se há ali alguma hérnia ou não, e dentro aqui da ectoscopia do abdômen, nós vamos ter ali um abdômen globoso, que vai nos apresentar ali uma ascite. Temos também um abdômen escavado, e terminando a ectoscopia do abdômen, nós vamos agora darmos continuidade descendo aqui para a genitália. Lembrando que a genitália, nós observamos aspectos diferentes nas genitálias femininas e genitálias masculinas. As genitálias femininas, nós observamos o tamanho dos lábios, a questão da simetria dos lábios, tamanho do clitóris, observamos também ali se há a presença de cistos, e também observamos em alguns pacientes que podem nos apresentar também uma condição de hermafroditismo, que é onde você tem ali a presença do órgão sexual tanto masculino quanto feminino. E na ectoscopia masculina, nós vamos observar ali a questão da simetria dos testículos, se há atrofia dos testículos, vamos observar também o meato uretral, ali se a saída da uretra ela é na glande do pênis ou ela sai ali pelo corpo do pênis, e também se há atrofia peniana em si. Terminando a ectoscopia das genitálias, nós vamos para a ectoscopia das extremidades. Nas extremidades, nós vamos ver a proporcionalidade dos membros, vamos ver também ali a questão da formação óssea ali das mãos, dos pés. Alguns pacientes podem nos apresentar condições ali de polidactilia, que seria ali a presença de mais dedos ali na mão, ou também pode nos apresentar cianose, pode nos apresentar também a questão de edemas aqui nas extremidades. Para complementarmos a nossa ectoscopia, é importante ressaltar que algumas dessas características observadas, que podemos observar, elas devem ser classificadas, como, por exemplo, o edema. O edema a gente classifica através ali da escala de Cruzes, onde nós classificamos, na verdade, o cacifo, que ali seria o teste de cacifo, para confirmar se há ou não a presença do edema. Então, ali o teste de cacifo, ele vai de 1 a 4 cruzes, onde uma cruz é um edema ali pequeno e 4 cruzes já apresentam um edema generalizado. Também vou fazer um adendo para a questão das manchas. Na ectoscopia, nós podemos, antes mesmo de olharmos ali a ectoscopia céfalo-caudal, já podemos ver um padrão de mancha no nosso paciente. Nós temos hoje algumas manchas típicas de algumas condições. Eu vou agora falar um pouco sobre cada uma dessas manchas, dando o exemplo aqui das principais, tudo bem? Nós temos aqui 5 manchas principais e eu vou falar aqui um pouco mais sobre elas. Temos a mancha atáxica, que é uma mancha típica de pessoas que tiveram distúrbio cerebelar, é uma mancha com perda de coordenação e também de equilíbrio. Temos a mancha em tesoura,
onde a gente tem aquele movimento ali espaçado do quadril, é típico de pessoas que tiveram paralisia cerebral. Temos a marcha hemiparética ou ceifante, que é uma marcha típica de pessoas que tiveram um acidente vascular encefálico, é onde o paciente não suporta o peso da perna. Temos a marcha escarvante, onde temos ali o pé caído, a gente tem uma dificuldade na dorsiflexão do pé. É típico de quem teve uma lesão nos nervos periféricos. Temos a marcha parkinsoniana, onde o corpo é inclinado para frente, os passos são mais lentos, e tem um congelamento ali também na marcha, é típico de quem tem a doença de Parkinson. É muito importante também que façamos a medição dos sinais vitais, pois são eles que vão nos apresentar como está o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo. Atualmente, nós seguimos uma ordem para a aferição desses sinais, onde damos início ali com a aferição da pressão arterial. A nossa pressão arterial, nós temos como parâmetro estabelecido 120/80. Medimos essa pressão em milímetros por mercúrio. E lembrando que se um paciente nos apresenta uma pressão muito abaixo desse nosso parâmetro, nós chamamos essa condição de hipotensão. E se ele apresenta uma pressão muito elevada, muito acima desse parâmetro, nós chamamos essa condição de hipertensão. Medimos também, logo após a pressão arterial, medimos a frequência cardíaca do nosso paciente. A nossa frequência cardíaca nós temos como parâmetro de 60 batimentos por minuto a 100 batimentos por minuto. Isso em um adulto saudável. Quando o paciente apresenta uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, falamos que ele está com bradicardia. E se ele apresenta uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, falamos que esse paciente ele está com taquicardia. Após a medição da frequência cardíaca, nós medimos a frequência respiratória, onde temos ali como parâmetro 12 repetições por minuto até 20 repetições por minuto, que falamos RPM. Se o paciente apresenta por minuto abaixo de 12 repetições, nós falamos que esse paciente ele está com bradipneia. E se ele apresenta mais de 20 repetições por minuto, nós falamos que esse paciente está com quadro de taquipneia. Após a aferição da frequência respiratória, nós passamos para a temperatura. A nossa temperatura, a gente mede em graus Celsius e temos como parâmetro ali um intervalo entre 36 graus e até 37,1 graus, tudo bem? Muito abaixo desse parâmetro, nós temos ali um quadro de hipotermia e muito acima desse parâmetro, nós temos ali um caso de hipertermia. E por fim, nós temos a aferição do último sinal vital, do quinto e último sinal vital, que é a dor. Como eu já falei lá no início, nós temos a escala de Wong-Baker para nós classificarmos a dor. Lembrando que a escala de Wong-Baker é a escala de faces e cada face ele vai ter um intervalo numérico ali do nível de dor. Também utilizamos a escala de EVA, que é a escala numérica propriamente dita, de 0 a 10. E são essas escalas que classificam ali pra gente os níveis de dor do paciente. E assim concluímos, então, o estudo da nossa ectoscopia. Lembrando que hoje nós falamos da semiologia clínica, falamos das ferramentas da propedêutica que nós utilizamos, e é importante também ressaltar a importância dessas ferramentas para o diagnóstico clínico, onde muitas vezes, através apenas da ectoscopia, nós já podemos ter uma noção ali de um possível diagnóstico. Apenas através dos sinais que nós coletamos aqui na ectoscopia, nós já podemos ver ali alguma possível causa patológica, alguma possível condição patológica. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve. Muito obrigada.